Oi meu pessoal lindo, bem-vindo outra vez ao meu canal. Hoje vim fazer outro vídeo em português para vocês. E essa vez vim para dar algumas dicas para vocês como aprender melhor inglês. Então, vamos lá. A primeira coisa, antes de tudo, eu sou alemão, então não sei, para mim é mais fácil aprender inglês, porque o alemão e o inglês têm muitas coisas similares, são relacionados, como o espanhol e português e francês, como são línguas que têm muitas coisas em comum. E o alemão e inglês também é assim, então para os ingleses ou americanos é muito mais fácil aprender alemão. E para as pessoas da Alemanha é muito mais fácil também aprender inglês. Então, para mim, não sei que dificuldades vocês têm na hora de aprender inglês, porque não são as mesmas coisas que um alemão possa encontrar como difícil. É diferente, porque a perspectiva é diferente. Então, isso tem que ter em conta. Mas eu vou tentar assim dar umas dicas globais, umas dicas para todo mundo, e já fiz um vídeo com essas dicas em inglês, mas eu fiz para aprender línguas em geral, mas eu quis fazer em português porque eu sei que a língua número 1 para os brasileiros ou para os hispanohablantes para aprender é o inglês. Espero que com esse vídeo possa ajudar um pouco. A primeira dica é aprender a gramática. Eu sei que é muito chato, mas tem que fazer, tem que tentar aprender a gramática. Mas não adianta só aprender a gramática e não aplicar essa gramática, porque eu encontrei muitas pessoas que só aprendem e estudam a gramática, mas não conhecem toda a gramática, mas não sabem falar. E isso não adianta, porque eu, por exemplo, eu não posso muito explicar a gramática, mas eu falo. E eu acho melhor falar que saber toda a gramática do mundo, mas não saber falar. Porque na hora de falar com alguém, com pessoas, a gramática se vai te ajudar, porque tem que ter uma fundação, mas é mais fácil saber falar fluentemente, porque os falantes nativos muitas vezes não sabem a gramática, não sabem como explicar. Eu falo alemão, mas não sei como explicar. Se eu tenho uma amiga que está aprendendo alemão e ela me pergunta por que você fala assim, tal coisa, como se fala assim, muitas vezes eu não sei explicar muito bem a gramática. E isso com o inglês é um pouco parecido, porque eu aprendi o inglês desde pequena, então para mim é muito natural. E para mim não é uma coisa que eu estudei com gramática e tudo. Então, eu acho que a gramática é bom para ter uma base e daí para avançar mais, mas só a gramática não é suficiente. Número 2, já falei, tem que aplicar essa gramática. E como aplicar essa gramática? Agora eu vou dar as dicas que eu fiz, eu pessoalmente, para aprender, por exemplo, o português. Como eu fiz para aprender sozinha. Eu estudei a gramática para ter uma base, mas não estudei a gramática inteira, só uma base, a gramática para principais. E daí eu fui pouco a pouco avançando mais e mais. Mas não estudei tudo de uma vez, porque isso não adianta. Então, pouco a pouco. Uma vez que aprendi a gramática, eu fiz muito para escutar música, porque eu gosto muito. E escutando música eu aprendi muito vocabulário mesmo. E quando tinha todo esse vocabulário, eu podia aplicar o vocabulário também, falando com pessoas. Outra dica é escutar música, mas também assistir filmes e séries em inglês. Hoje todo mundo é influenciado pela música americana, pelos filmes americanos. Na Alemanha, por exemplo, as pessoas assistem muitos filmes e séries na versão original. E isso ajuda muito. É o que eu fiz também, porque quase tudo é americano. Então, tudo que é americano eu vou deixar em inglês. Nunca vou assistir, por exemplo, um filme americano em alemão. Antes, quando eu era pequena, mas agora nunca vou fazer isso. E também quando vou ao cinema, também faço isso. Eu sempre assisto na versão original. E isso ajuda muito. Com assistir, assim você vai aprender
os sonidos, assim você aprende como pronunciar coisas, como pronunciar palavras também. No começo eu coloquei sempre legendas, mas depois um filme ou uma série assistia várias vezes para saber do que falava. E uma vez que sabia mais ou menos do que falava, eu deixava as legendas e assistia sem legenda nenhuma. E assim aprendi muitas palavras mesmo, porque as pessoas sempre falavam sempre falava o mesmo, porque uma vez que você reconhece palavras, você vai numa música, por exemplo, você vai conhecer numa outra série, num outro filme, você vai pensar, essa palavra, já escutei essa palavra significa isso e isso. E claro que você tem que pesquisar as palavras para saber o significado da cada palavra que você não conhece. Mas isso ajuda. E daí eu sempre fiz uma lista para ter todo o novo vocabulário que eu aprendi. E aí, todos meu novo vocabulário que eu aprendi, todas as novas palavras que eu aprendi, sempre aqui comigo no meu, isso faz tudo a diferença. Última dica, mas a dica mais importante para mim é falar com nativos. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, até eu acho que eu me repito muito, mas às vezes acho que as pessoas não entendem, não compreendem bem, porque não compreendem bem até que ponto isso ajuda muito. E falar com nativos, isso é tudo o que eu fiz. Então, para aplicar o que aprendeu, tem que falar o máximo que você possa. E se você não tem pessoas para praticar o inglês, para falar inglês, hoje em dia tem todas essas coisas na internet. Tem, por exemplo, quando comecei, eu tinha alguns amigos brasileiros, mas não falava todos os dias com eles. Então, o que eu fiz é falar com pessoas numa aplicação. Você pode colocar um perfil e eu falo alemão, falo inglês. Então, uma pessoa brasileira que queira aprender inglês ou alemão, eu vou comunicar com essa pessoa e vamos falar. E essa pessoa vai me ensinar o português melhor e eu vou ensinar o alemão. E assim é um intercâmbio. E isso ajuda também, porque eu aprendi muito assim, porque eu falava com as pessoas e não ter medo para errar. Então, por exemplo, algumas aplicações são Tandem, High Native, também tem Busuu. Busuu é a aplicação que eu usei. Hoje não sei se ainda existe, mas eu usava isso muito. Isso me ajudou muito, porque eu falava com muitas pessoas. Nessa aplicação sempre falava. E eu ensinei eles alemão ou inglês e eles sempre me falavam em português. Por exemplo, pode falar meia hora português e meia hora inglês. Porque a melhor solução e maneira de aprender mais e mais é falando com nativos, porque isso é a coisa mais natural. E assim você vai aprender muito. Eu sempre, quando falava com as pessoas, eu também notava tudo o que eu entendia e que não sabia, e as pessoas me explicaram, eu sempre notava tudo. E às vezes, quando você vai avançando, você vai vendo que tem palavras que já sabe, que já se conhece. E é como agora, e é como, isso foi fácil. E assim cada vez você melhora e melhora mais. Então, essas foram as dicas e espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Isso foram realmente coisas que me ajudaram muito e por isso acho que vão ajudar a todo mundo também. Me ajudaram muito com o português, mas eu acho que com o inglês é parecido, ajuda muito. Então, muito obrigada por ter assistido e até a próxima vez. Beijo, tchau!